Quer saber como a plataforma de vídeos do New York Times se livrou do Flash em 2016? O Flávio Ribeiro vai nos contar durante a Brasil JS deste ano. Nascido e criado no Nordeste brasileiro, ele trabalhou na Globo.com e participou da equipe de design e desenvolvimento da plataforma de live stream do portal. Atualmente, Flávio trabalha como engenheiro de software no New York Times, contribuindo para uma melhoria na plataforma, como recursos audiovisuais são usados pela empresa. Boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história do projeto que a gente fez no ano passado. Basicamente, a gente viu que o mercado estava migrando para JavaScript only, HTML5 only, e apesar de a gente já ter visto essa recorrência do assunto de Flash Free, de remover Flash, a maioria das empresas de mídia ainda usam. Então, basicamente, essa é uma talk, resultado de um post que a gente fez, eu fiz com o Scott, no começo desse ano, 2016, no Open Blogs do Times, que é basicamente um blog que a gente tem para as pessoas que trabalham com tecnologia na empresa tentar expor um pouco do que acontece nessa caixa preta do New York Times. Então, esse post foi no começo do ano. Se você quiser ver um pouco mais, algum detalhe que eu não falar nessa talk, está aí no blog. Então, eu sou o Flávio, meu GitHub é /Flávio Ribeiro, Twitter também. Algumas vezes eu escrevo alguns posts no flavioribeiro.com. E aí vamos começar. Por que é tão difícil? Por toda hora a gente vê, Flash já passou, Flash está morto, mas aí você abre alguma página, principalmente as páginas de mídia, que tem muito conteúdo multimídia e advertisement, você ainda vê, quase todos eles ainda têm Flash. E aí eu vou trazer um pouco da história, por que é que a gente ainda tem tanto Flash, apesar de estar caindo bastante, mas a gente ainda vê muito. Basicamente, antes de 2005, não existia uma maneira viável de fazer streaming de vídeo, de entregar vídeo em cima da internet, no HTTP principalmente, né? Então, dois fatores principais para isso eram a banda dos usuários, ninguém tinha banda para conseguir assistir vídeo de boa qualidade, e existia também uma falta de evolução dos codecs de vídeo. Então, os vídeos eram grandes, você não tinha banda, a tecnologia não estava pronta, e aí existiam alguns esforços do Windows Media Player e Real Networks para tentar entregar esse vídeo, mas até existiram algumas transmissões ao vivo em 97, 98, mas terminou que a coisa não funcionou muito bem até a chegada do Macromedia Flash. A Macromedia foi uma empresa, foi adquirida pela Adobe, e basicamente eles lançaram um codec, na verdade eles licenciaram um codec VP6, que era um codec que de certa forma tinha uma compressão maior no vídeo, e fazia com que você conseguisse baixar aquele vídeo, conseguisse tocar o vídeo no seu computador. E aí é interessante o fato de que esse codec aí, ele só era reproduzido dentro do Flash. Então aí já no começo você já estava atrelado de certa forma ao Flash para poder fazer com que os usuários conseguissem consumir vídeo, né? E aí de 2005 a 2010 a gente viu uma evolução ainda maior. O Flash ele terminou sendo instalado em cerca de 95% dos browsers. E, além disso, a Adobe evoluiu bastante nesse mercado. Eles fizeram um Flash Media Server, que ainda hoje é utilizado em várias empresas, basicamente para entregar vídeo ao vivo. Então, eles também inventaram o RTMP, ou RTMP, que é o protocolo de transmissão de vídeo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o RTMP mais à frente. E, além de tudo isso, eles ainda lançaram o OSMF, que era o Open Source Media Framework, que fica do lado do player. Você constrói players de vídeos usando o OSMF. Então, no final das contas, você tinha todo um stack, tanto do lado do servidor, ao vivo, vídeo sob demanda e player em cima de Flash. No caso, o Flash se tornou uma plataforma bem sólida e ubíqua para entregar vídeo
na internet. E aí é interessante que, assim, a gente está em 2016, a gente está falando de um papo de 2010, 6 anos em tecnologia é uma eternidade, mas se você parar para pensar, a gente já sabe que tem bancos com código COBOL. A gente vê vários dos projetos em Python, por exemplo, ainda rodam no Python 2. Então, assim, apesar de que a tecnologia vem avançando rapidamente, ainda é muito difícil, principalmente para empresas grandes que têm um código legado muito grande, se mover. Geralmente as empresas elas se movem devagar. Em 2007 saiu a primeira especificação do HTML5 com suporte inicial para áudio e vídeo. E aí de 2007 até 2011 existiu uma evolução na definição da especificação, mas ainda assim não era o suficiente para atingir a mesma experiência do Flash, né? Existia uma discussão enorme, não só em vídeos, mas também em games, que o pessoal que fazia games em Flash, por exemplo, não conseguia trazer a mesma experiência para dentro do HTML5. Então, e além de tudo isso, existia um codec wars, que eles chamaram, que basicamente as grandes empresas estavam tentando definir o padrão de codec a ser utilizado nativamente nos browsers. Então, no final das contas, esse codec wars atrasou ainda mais o desenvolvimento e a evolução, a migração para o HTML5, fazendo com que o Flash ainda continuasse meio que em quase todos os portais e sites de multimídia. Em 2011, isso é uma opinião pessoal, eu acho que a Apple se posicionou muito bem no mercado, criando um protocolo para entrega em cima de HTTP. Então, assim, esse lance do RTMP não é suportado nos devices da Apple. E aí, uma vez que a Apple cria um protocolo e fala que para você entregar vídeo nos devices da Apple, você precisa utilizar aquele protocolo, você faz um posicionamento de mercado que todas as empresas que querem entregar o conteúdo precisem suportar esse protocolo. Então, assim, foi, de certa forma, uma jogada bastante interessante da Apple. Hoje, o protocolo mais utilizado para vídeo, principalmente ao vivo, é o protocolo da Apple, é o HLS. Eu vou falar um pouco mais sobre uma comparação entre RTMP e HLS um pouco mais à frente. Eu sei que o Newton também deu uma palestra ontem sobre vídeo na internet e tudo mais, a gente conversou. E é interessante que tem vários pontos que ele levantou que fazem sentido também no contexto do Times. E aí, a partir de 2013, eu coloquei que é o futuro, mas na verdade é o presente. Os browsers agora já têm Media Source Extensions e o Encrypted Media Extensions também, o que faz com que você consiga imprimir na tela, pintar na tela um fluxo de frames, um fluxo de dados binários. Então, isso aí facilitou ainda mais que você, com o JavaScript, conseguisse escrever um player que, de fato, imprime os frames na tela sem você precisar do Flash e tudo mais. Então, assim, só trazendo um pouco do background da comparação entre RTMP e HLS, só para dar um contexto maior, como eu vou falar um pouco mais sobre isso. O RTMP é um protocolo que você precisa de um servidor especializado, é um servidor, na maioria das vezes é o Adobe Media Server, o Flash Media Server que eu falei anteriormente, e aí você tem uma conexão diretamente com o player. Essa conexão ela se mantém, é um estado, stateful, e o player passa a receber o fluxo de vídeos, de frames, né, para ser impressos na caixinha do player. Esse é um protocolo interessante porque você não tem muito delay. Se você vê os vídeos ao vivo, ultimamente tem um delay bastante considerável, porque não está usando RTMP mais. Mas o problema do RTMP é para escalar. Como você tem essa conexão do servidor para o player, você mantém essa conexão constantemente, é muito complicado de você escalar para, por exemplo, 200, 300 mil pessoas, que é, de certa forma, até são casos que acontecem meio que na rotina da Globo.com, por exemplo. O HLS é diferente. Você faz o streaming em cima de HTTP, e aí você adiciona um delay, eu vou explicar por quê, mas basicamente você faz um request HTTP, um GET, para esse servidor, e aí no servidor você pode usar Nginx, pode usar Apache, qualquer outro servidor que você quiser, e aí o servidor te devolve a master playlist, que é uma playlist basicamente assim, é um arquivo de texto, onde tem a largura de banda de cada um dos profiles, dos levels, e a resolução. Então, basicamente, o que é isso? Quando você tem um vídeo que você quer entregar em cima de HLS, você cria diversas versões do mesmo vídeo com qualidades diferentes e expõe nessa playlist aí. Então, a gente tem uma playlist de 428 kilobits por segundo e até uma de 3.8 megabits por segundo
do mesmo conteúdo, só o que muda é a resolução e a quantidade de bits que você está gastando para representar aquele conteúdo da forma mais fiel. E aí também a gente tem um level que é audio only. Se sua conexão estiver muito ruim, você entrou num túnel, você pegou um trem e tudo mais, você perde o vídeo, mas você continua no áudio. Isso aí é uma recomendação da Apple. E aí o que acontece? O player pega, bate nessa master playlist, ele guarda todas essas informações de banda e os endereços dessas outras playlists, dos M3 e 8, cada M3 e 8 é uma playlist. E ele faz, beleza, eu não sei como é que está a minha banda agora. Existem diversas implementações, mas essa é a implementação default. Tipo, eu não sei como é que está a minha banda agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar pelo level mais baixo, a qualidade pior. E aí, isso acontece também quando você está assistindo Netflix, por exemplo. Aqueles primeiros segundos ali, você tem uma experiência bem degradada e aí vai melhorando até chegar no HD. Então, é isso que o player faz. Ele pega a level playlist. A level playlist ela é basicamente isso. São vários vídeos, segmentos de vídeo, MPEG TS. No caso dessa playlist aí, os segmentos são de 9 segundos. E aí o player vai requisitando pedacinhos de vídeo, concatenando no buffer e imprimindo na tela. Então você tem uma experiência contínua, você acha que aquela experiência ali está sendo contínua, mas na verdade o player está controlando todo esse teu buffer local, fazendo requests HTTP, então é uma transmissão completamente em cima de HTTP. E aí o que é interessante é que você pode brincar com o tamanho dos segmentos, né? Você tem um segmento de 9 segundos, você pode tentar colocar um segmento menor, no caso de ao vivo, por exemplo, você diminui o delay. Mas ainda assim, como você tem toda essa parte de segmentação do lado do servidor, e aí você tem a geração e atualização dessas playlists, geralmente você tem aí um delay de 20, 25 segundos para assistir ao vivo, né? Sob demanda não tem isso, você vai assistir aquele vídeo ali, ele já está no servidor, todos os arquivos, você pode fazer o download de todos eles. Mas a parte mais interessante disso é que se você tem vários levels e você consegue calcular a tua banda, por exemplo, no caso dessa level playlist, que você tem 9 segundos, se você está baixando esses segmentos a menos de 9 segundos, você gasta 3 segundos para baixar um segmento de 9 segundos, você está bem. Tipo, você consegue até pular para um outro level, que aí você não vai ter experiência de rebuffer. Basicamente, o que o HLS, o conceito de Adaptive Streaming, é tentar tirar essa experiência degradada de você ver o spinner girando na tua tela e o stream travado, né? Então, você flutua entre os levels. Basicamente, é isso que acontece nas transmissões em cima de HLS. O que não acontece com RTMP, né? A diferença é basicamente essa. Você adiciona um delay bastante considerável no HLS, mas, de certa forma, você consegue entregar mais, porque, no final das contas, a gente está falando de arquivos estáticos em HTTP, e você consegue utilizar servidores em Nginx e tudo mais, e consegue também implementar do lado do teu player esse componente que faz as requisições HTTP do teu vídeo. Trazendo toda essa conversa para o contexto do Times, basicamente a criação de vídeos no Times, ela não é uma coisa muito antiga. Os primeiros vídeos publicados foram em 2005 e não foram tantos vídeos. Agora a gente está construindo cada vez mais vídeos e publicando cada vez mais vídeos. Está sendo uma experiência bastante interessante ver esse crescimento e o interesse da empresa em construir todo esse conceito de vídeos no brand do Times. Mas, inicialmente, a primeira iteração da plataforma de vídeos lá era basicamente o que eu vou explicar agora. O player era proprietário. Basicamente, a gente usava o player da Bright Cove. A gente tinha uma integração com ads, com advertisement, em cima de um plugin dentro da Bright Cove também. Ou seja, era uma integração que a gente basicamente pagou para o player e para essa integração com advertisement. A gente utilizava RTMP, como eu expliquei agora. Era o protocolo Stateful, que você conecta servidor com cliente, que é da Adobe. E criava os vídeos on demand utilizando o codec VP6 no container FLV. Ou seja, os vídeos sob demanda só tocavam no Flash. E aí o RTMP também só tocava no Flash e a gente tinha um player Flash. Então toda a plataforma era baseada em cima de Flash. Em 2010, o Maxwell da Silva e o Felipe, 2 brasileiros que trabalham ainda no Times, hoje eles já estão trabalhando com gerência de pessoas, mas eles construíram um player chamado VHS, e o foco do VHS era ser HTML5 first. Então,
A partir desse momento, que foi há 2 anos atrás, 2014, ou seja, não faz tanto tempo assim, a gente está falando de 2014, esse player foi criado e a ideia era, com esse player novo, a gente ter HTML5 first e ainda tentar utilizar o HLS, como eu falei para vocês, que faz mais sentido, porque você tem o lance do streaming adaptativo e você flutua entre os levels. Então, a gente usou um componente open source, é o Flash HLS, não só o Times, mas quase todas as empresas, inclusive a Globo.com, utilizava o Flash HLS para fazer o playback HLS. E aí, os vídeos sob demanda, a gente começou a criar também uns vídeos MP4, WebM, HLS e ainda o FLV que a gente tinha de antigamente. Então, o player, basicamente, ele era HTML5 first. Se aquele vídeo que o cara quisesse tocar no site do Times tivesse a disponibilidade do MP4 ou do WebM, ele ia ser utilizado, mas se você pegasse do acervo antigo de 2006, 2007, você ia precisar que aquele teu componente Flash fosse baixado e aparecesse na tua tela. Então, ainda nessa segunda interação, a gente tinha bastante Flash, ainda dentro do VHS, que era um player relativamente novo, ainda tinha bastante Flash. A integração com Ads também a gente fez na mão, mas era dentro do componente Flash, esse componente que eu falei para vocês. Basicamente, a gente estava seguindo o padrão vPaid, é um padrão, basicamente são várias diretivas de como você entrega o arquivo de advertisement, mas essa foi a segunda interação, já melhorou bastante, porque o ao vivo estava bem melhor, usando HLS. O player, a gente tinha um controle total, e um dos pontos que a gente queria com o VHS era conseguir servir para os clientes de dentro do Times, o pessoal que faz notícias interactive, por exemplo, que eles mexem bastante, eles tiram a barra de controle e colocam o mouse vira o play e o pause, eles fazem coisas bem interessantes com o player. A gente queria internalizar isso e manter o desenvolvimento dentro do escritório. E já em 2015 a gente sabia que o Flash já estava ruim, desde a decisão da Apple de não suportar Flash nas plataformas, e a gente viu que o mercado estava falando bastante sobre isso. A gente viu que em 2015 era meio que o deadline para a gente viu diversas notícias. E aí, logo no começo do ano, a gente viu que o YouTube fez o switch para HTML5 em abril, e em junho o Facebook também. A gente pensou, a gente quer estar nessa crista da onda, a gente quer também estar ditando como se faz vídeo para a internet, como é a experiência de vida na internet. Então, a gente vai fazer um projeto agora. O projeto começou no segundo semestre de 2015 para transformar a plataforma toda em Flash Free. Então, o projeto consistiu em 3 etapas. A primeira etapa era fazer o transcoding do acervo antigo, o que significa que os vídeos de 2005, 2006 até 2012, que só tinha em VP6 e FLV, a gente precisava gerar esses vídeos nos formatos MP4 e WebM HLS. A gente precisava também conseguir uma maneira de fazer o playback do ao vivo em JavaScript. Na época, a gente estava usando o Flash HLS. E também a gente precisava fazer a implementação, a integração com Ads utilizando HTML5 no vPaid. Também foi uma jornada bastante árdua e interessante, mas a gente precisava fazer, porque esse componente a gente suporta Ads de pre-roll, que é aquele Ads lá que quando você dá play, ele aparece por alguns segundos. A gente precisava manter aquilo, faz parte da regra do negócio da empresa, então a gente precisou fazer essa integração. Então, o transcoding do acervo antigo, basicamente, 32% dos vídeos publicados eram VP6 no container FLV. Aí está mais ou menos a distribuição dos vídeos publicados no Times. Dá para ver que de 2013 para cá a gente tem apostado bastante em criar mais vídeos. A gente tem crescido bastante o time de produção de vídeos e o time de engenharia também. Mas a gente precisava pegar aqueles vídeos ali de 2005 até 2012 e criar as renditions MP4 e WebM. Então, basicamente, a gente criou um app em Node. Node é bastante utilizado no Times. Basicamente, é a linguagem oficial da empresa para aplicações front-end. E a gente resolveu utilizar Node também para fazer essa pipeline para gerar as renditions MP4, WebM, HLS dos vídeos antigos. Então, o Storage Area Network é basicamente um ponto de montagem que tem todo o nosso acervo de vídeos, e inclusive os vídeos fonte, os primeiros vídeos, os vídeos que já saem da edição,
A gente tem esse ponto de montagem direto na aplicação Node, e a gente não quis utilizar o nosso encoder que a gente tem dentro da empresa. A gente resolveu fazer uma integração com um serviço de encoding na cloud, porque os vídeos estavam sendo encodados dentro da empresa, os vídeos de 2015, 2016, 2014 já estavam utilizando o encoder, e a gente precisava de um serviço externo para fazer isso em background. Então, a gente escreveu essa aplicação. Basicamente, a gente tinha 10 vídeos sendo transcodificados ao mesmo tempo, e aí o encoding.com já dropava os arquivos na Akamai. A gente utiliza a Akamai para entregar estáticos, não só os vídeos, mas também as imagens e todos os conteúdos estáticos do jornal. E aí o encoding.com retornava para a aplicação Node dizendo, olha, os vídeos já estão lá, todos os MP4s, os WebMs, e a gente atualizava a API. Esse projeto aí, o desenvolvimento foi relativamente rápido, foi cerca de 2 ou 3 semanas, mas o tempo de encoding, como a gente tinha vídeos bastante grandes e era relativamente um número razoável de vídeos, a gente passou cerca de 1 mês só esperando que os vídeos fossem encodados, esperando que a gente atualizasse toda a API do Times, porque antes disso, se a gente fizesse o switch para HTML5 no player, os vídeos mais antigos não iam tocar. E isso é bastante comum dentro da empresa, quando você tem, por exemplo, um vídeo novo do Obama, é bastante comum que os caras que publicam o vídeo do Obama, ele linke aquele vídeo com os vídeos mais antigos. Então, você pode ver, por exemplo, no State of the Union do Obama, você assiste o de 2016, você já vê que está linkado de 2015, tem o State of the Union de 2014, você pode ir até 2006. Então, a gente tinha uma preocupação de não quebrar esse fluxo, por isso que a gente terminou gerando todos esses vídeos mais antigos. Para o playback do ao vivo em JavaScript, a gente viu que já tinham várias iniciativas de como fazer isso utilizando Media Source Extensions. Tinha uma iniciativa do Google, uma do fórum de Dash. O Dash é um outro protocolo que é bastante similar com HLS também. Você baixa aquele arquivo de texto, tem aqueles segmentos de vídeo, o player vai baixando esses segmentos e concatenando um a um. E aí o Dailymotion lançou o AgeLS.js, que foi do mesmo cara que fez o Flash HLS. Ele foi para o Dailymotion para desenvolver esse componente e abrir. E foi, de certa forma, foi bem importante para todas as empresas que estavam esperando por isso, porque se a gente quisesse utilizar o Dash.js ou o Chaka Player, a gente ia precisar transcodificar o conteúdo inteiro de novo para gerar o Dash. A gente não queria fazer isso, a gente já tinha tudo em HLS. A plataforma de ao vivo também já estava toda em HLS, porque a gente já estava entregando o vídeo para iOS. E a gente resolveu adotar o AgeLS.js do Dailymotion. A gente trabalha uma certa, assim, a gente tem uma comunidade em volta desses projetos open source, tem um Slack, e a gente entra em contato com o pessoal que desenvolve, e aí é uma comunidade bastante interessante, e eles têm uma receptividade muito grande, até em cima de pull request que você manda para o AgeLS.js. Ele está no GitHub, para quem quiser ver, quem quiser utilizar, é um componente que está sendo utilizado bastante em praticamente todas as empresas de mídia que eu conheço. Só tem um problema. Se você quiser utilizar HLS.js, Dash.js ou Chaka Player, você precisa de Media Source Extensions no browser. E apesar de quase todos os browsers mais modernos ter o suporte para Media Source Extensions, o IE, o IE 9 e o IE 8 não suportam. E a gente ainda tem uma base relativamente razoável de pessoas que acessam o portal utilizando esses browsers. Então, a gente teve que conversar com o pessoal de negócios, conversar com o pessoal de produto e tentar justificar que a gente vai dropar o suporte para esses browsers, colocar um tapume de atualiza teu browser para poder você consumir o vídeo ao vivo, para você assistir o discurso do Obama, enfim. E eles toparam, a gente não teve muita resistência do pessoal do produto, eles acharam que fazia sentido. E aqui está, por exemplo, foi o último State of the Union, utilizando o VHS, com AgeLS.js, já sem nenhum JavaScript ou nenhum Flash no player. Por último, a integração com Ads. A gente usa um vendor chamado FreeWheel, que eles tinham uma implementação HTML5 do VPage, mas ele tinha sido... Basicamente, essa implementação foi feita para os devices. Então, várias APIs não funcionavam e não tinha uma compatibilidade. Por exemplo, a API de volume, eles não tinham implementado, porque basicamente você ia utilizar no celular, e no celular você não usa a API de volume, você usa a chamada de volume do sistema operacional.
Então, a gente precisou trabalhar em conjunto para que eles implementassem isso. Eles também não tinham implementado, por exemplo, se você pausa o advertisement, ele não popava o evento para o player, então ficava a barra de controle com o play, ou com pause, na verdade, né, e o vídeo pausado também. Então, a interação era bem complicada, a gente teve que mexer com isso também. Mas, no final das contas, a gente conseguiu fazer essa integração. Em janeiro de 2016, a gente fez o primeiro release do VHS Flash Free, todo o acervo com MP4 e WebM, e escrevemos o blog post. Só para finalizar, o futuro da plataforma, o suporte a vídeo 360. Esse é um suporte que está dentro do VHS também. Foi uma biblioteca que um cara que trabalha comigo, o Thiago Pontes, desenvolveu. Essa é mais ou menos a cara de como vai ficar o VHS com o 360. A gente deve estar fazendo release disso nas próximas semanas. E a gente quer também fazer um VHS 3, que é, no caso, uma nova iteração do VHS 3. A gente usa ECMAScript 5 ainda, então a gente está pensando em fazer o VHS 3 com ECMAScript 6. A gente precisa fazer ele de uma forma que os plugins que a gente tem hoje em ECMAScript 5 sejam compatíveis com a implementação nova, mas a gente quer fazer esse VHS 3 já open source. Então, a ideia é que esse projeto já comece nas próximas semanas também e já comece no GitHub do Times aberto. É um drive que está acontecendo também dentro da empresa, de tentar abrir mais o código, colocar mais projetos open source. E aí, aquele papo lá do Dash que eu falei, de usar Dash.js e tudo mais, esse papo ainda acontece. A gente conversa sobre esse suporte, se a gente deve usar o Dash ou não, principalmente no 360, por exemplo. O Facebook está usando o Dash para 360. O Google, eu acredito que está usando o VP9 com WebM. A gente não sabe ainda se a gente vai adotar ou não, porque o HLS ainda é o padrão do mercado e eles estão crescendo ainda mais, porque eles estão atualizando a especificação. A especificação agora ela autoriza você a fazer os segmentos de vídeo em MP4, então fica ainda mais fácil para você tocar em todos os lugares, em todos os browsers. E basicamente a gente acha que vai continuar por HLS nos próximos anos. O VHS 3 muito provavelmente não vai ter o suporte a Dash inicialmente, mas a gente espera que com a comunidade, se a gente conseguir criar uma comunidade ao redor do VHS, a gente tenha essa implementação como um pull request, uma contribuição da comunidade. Então é isso, esse foi o projeto que a gente fez no ano passado. Nesse ano de agora já aconteceu várias coisas na plataforma, a gente aumentou bastante o time. E parafraseando o Matias, a gente tem alguns brasileiros no time de vídeos. A gente está satisfeito com o trabalho que os brasileiros estão fazendo e a gente tem várias vagas em aberto. Então, se você tem interesse e quer saber um pouco mais sobre como funciona o trabalho dentro do New York Times, ou você quer simplesmente pegar um adesivo, pegar uma caneta, fala comigo aqui, eu vou ficar até o final da conferência para conversar um pouco com vocês. Enfim, conversar sobre como é a vida em Nova York, como é que foi a mudança. Enfim, eu quero conhecer mais vocês, vou ficar por aqui até o final. Quem tiver com perguntas e com interesse no que a gente está fazendo no Times, não só na área de vídeos, mas na área de machine learning e na área de aplicações front-end, vem conversar comigo, eu quero conhecer vocês, vamos trocar a experiência. É isso.